Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no nosso canal e, como sempre, nós vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa, que eu sempre lembro a vocês aqui, que tem os seus trabalhos doutrinários ou reuniões públicas, sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos, que acontece aqui nesse formato no canal e também de forma presencial, sempre às quartas-feiras, às 19h. Então, se estiver passando por perto na segunda ou na quarta-feira, venha conhecer a casa, que será um prazer recebê-los. Mas vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e nós já chegamos no capítulo 9 do livro 2º, que é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nós estamos no item do capítulo 9, que trata dos espíritos durante os combates. Como é que os espíritos se comportam quando está tendo guerras, combates, né? Nesse momento que a gente está vivenciando aí no planeta Terra, em que isso está acontecendo em alguns lugares do nosso planeta. Como é que os espíritos atuam durante esses momentos? E hoje nós vamos iniciar esse item dos espíritos durante os combates, e esse item ele começa com a pergunta número 541. Eu sempre lembro aqui a vocês, e eu sei que pode até ser bem repetitivo para quem está aqui toda semana, mas é importante porque tem, às vezes, chegando gente nova aqui no canal, gente que vai assistir em um outro momento. Então, que a tradução que eu leio para vocês aqui do livro dos Espíritos é de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiveram. Então vamos lá com a pergunta 541 que Kardec faz aos espíritos. Em uma batalha, há espíritos que assistem e amparam cada uma das forças em combate. Então, numa guerra, nos combates, tem espíritos que estão assistindo, amparando quem está de um lado, e outros que estão assistindo e amparando quem está do outro lado? Resposta dos espíritos: sim, e que eles estimulam a coragem. Então, a resposta dos espíritos, tanto um lado quanto o outro, é estimulado e é amparado por espíritos que estão ali acompanhando esse processo. Kardec faz um comentário a essa resposta dos espíritos. As civilizações antigas representavam-nos como deuses tomando partido por tal ou qual povo. Os deuses, sendo apenas espíritos, eram representados por figuras alegóricas. Então, é aquilo que os antigos representavam como os deuses que protegiam o seu povo, né? Ares, o deus da guerra, aquele povo que vai no momento da guerra pedir o auxílio de tal deus para que proteja seu povo, para que eles possam ganhar. Então, são espíritos que estão participando desse processo, observando, atuando, auxiliando, né? Como os espíritos disseram, estimulando coragem para alguns. Então, esses deuses
São esses espíritos que assistem, amparam, estimulam ambos os lados do conflito. Essa foi a pergunta 541. 542. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos podem tomar partido de quem está errado? Então, assim, se tem um conflito, Kardec está dizendo aqui, tem um que deve estar correto nos seus argumentos e tem outro que não. Então, como é que os espíritos podem tomar partido se tem alguém que está com a razão e alguém que não está? Como é que funciona isso? Resposta dos espíritos. Sabe-se perfeitamente que há espíritos que procuram apenas a discórdia e a destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. Ou seja, existem espíritos que eles não estão preocupados em defender o povo, não. O que eles querem é que haja esse momento de desunião, de conflito, de desarmonia, porque são espíritos ainda de terceira ordem, imperfeitos, e que não entendem, né, que o crescimento é de todos os seres da criação. E que nós podemos ter divergências, mas que nós temos que buscar resolver essas divergências de forma pacífica e de uma forma que atenda a todos, ao bem comum, ao coletivo. Só que nem todos os espíritos têm esse tipo de pensamento. Tem aqueles que eles querem o contrário, fomentar é justamente a discórdia, a desunião, porque isso tem a ver com o nível de ignorância em que eles se encontram, ou seja, aonde eles estão na sua escala evolutiva, até onde eles já conseguem entender, até onde eles já conseguiram integrar habilidades, ter um nível de consciência maior. Então, quando não tem, quando são mais espíritos imperfeitos, de classes bem mais baixas na escala espírita, eles vão fomentar justamente discórdia e destruição, porque eles não estão ali para fazer com que, ao contrário, esses conflitos, eles vão para o caminho do diálogo, que se consiga uma solução pacífica que atenda o melhor para todos. Eles vão querer fomentar discórdia e destruição. Essa foi a pergunta 542. Seguindo na pergunta 543, Kardec diz: certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Então, há espíritos que vão estar lá junto às lideranças que planejam, que organizam, que fazem estratégias e que podem influenciar essas pessoas que estão na primeira linha de comando nos seus planos. Existem espíritos que têm essa função específica, existem espíritos que têm essa meta, esse objetivo. Eles vão fazer isso. Chega lá, quem está na frente, dirigindo, quem são os dirigentes maior, e vão estar lá influenciando, dizendo: olha, façam isso, se vocês forem nessa direção, inspirando essas pessoas nessa condução desses processos. Será que tem? Resposta dos espíritos: sem dúvida nenhuma. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as suas ideias e planos, porque os espíritos já tinham respondido a Kardec isso antes, que eles influenciam a nossa vida muito mais do que a gente tem a sã consciência, que a gente nem imagina o quanto a nossa vida pode ser influenciada pelos espíritos que estão em outra dimensão. Se eles, espíritos que estão encarnados, conseguem nos influenciar, imagine aqueles que a gente não vê, que a gente não está atento. Então, influenciam sim, não só nesses momentos, mas em qualquer momento e em qualquer sentido. Por isso, orai e vigiai sem cessar,
porque você não sabe a que tipo de influência, que tipo de inspiração você está naquele momento sendo envolvido. E se os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles não estiverem em harmonia, você pode ser inspirado, influenciado por espíritos que desejam o seu mal e o mal de uma coletividade, de todo um povo, de toda uma nação. Então, essa é a recomendação importantíssima que o nosso queridíssimo mestre nos deu. Orai e vigiai sem cessar, porque a todo tempo, a todo momento, nós estamos sendo influenciados por espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, essa foi a pergunta número 543. E para encerrar hoje com a pergunta 544, depois a gente vai prosseguir na próxima semana, Kardec vai dizer: os maus espíritos poderiam suscitar-lhes estratégicas falhas com o fim de levá-lo à derrota, se eles podem influenciar os dirigentes, o general, na concepção de seus planos, né? Aqueles, ainda como eu falei, espíritos que estão no seu processo de desenvolvimento, espíritos imperfeitos, que ainda não têm esse nível de consciência, que a gente chama de maus espíritos, eles poderiam fazer com que esses dirigentes tivessem estratégias, ideias falhas, justamente para levar esse dirigente, esse povo, essa tropa à derrota. Intencionalmente eles podem fazer isso. Existem espíritos que fazem isso, que têm essa intenção. Essa é a pergunta 544. Resposta dos espíritos: sim, tem sim espíritos que fazem isso. Mas não tem ele o livre-arbítrio, porque a influência é uma coisa, a inspiração é uma coisa, mas a decisão é nossa, né? Então os espíritos dizem sim, mas não tem ele o seu livre-arbítrio. E continuando, eles dizem: se o seu discernimento não lhe permite distinguir uma ideia correta de uma ideia falsa, sofrerá as consequências e faria melhor em obedecer que comandar. Então os espíritos dizem sim, com certeza eles podem fazer isso sim, colocar uma estratégia equivocada, dar uma ideia desastrosa para aquela tropa, para aquele povo, para aquelas pessoas, mas no final tem sempre o livre-arbítrio nosso. E os espíritos dizem: se essa pessoa não tem a capacidade de discernir se essa ideia que ele está tendo é uma ideia realmente boa, que vai fazer com que ele consiga atingir a meta, o objetivo que ele quer, ele não é esse comandante ou esse dirigente assim, não está tão capacitado como deveria para estar nesse lugar. Porque a ideia vem, a inspiração vem, mas a gente tem que dizer: mas será que isso vai resolver mesmo? Vamos olhar aqui, vamos ver todas as variáveis, vamos pesar todas as consequências para ver se essa ideia realmente leva a gente para onde a gente quer, ou pode ser algo desastroso. Se ele não tem capacidade de fazer isso, se ele não é um dirigente que está com essa habilidade, os espíritos vão dizer: seria melhor eles estarem obedecendo e não comandando. Porque, mais uma vez, através dessa resposta, os espíritos dizem: a influência tem, a interferência tem, a inspiração tem, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Mas no final das contas, a decisão é sempre nossa. O exercício do livre-arbítrio, da escolha de dizer quero ou não quero, faço ou não faço, a responsabilidade será sempre nossa, porque somos nós que estamos exercendo esse direito que nos foi dado pelo Divino, pelo Criador. Ok, meus amores? Nós vamos ficar aqui. Hoje fomos da pergunta número 541 até a pergunta
conta 544 e é claro que eu espero vocês aqui na semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas, para nós continuarmos estudando junto. E quem estiver passando por perto lá da instituição, estaremos lá também de forma presencial. Vai lá estudar com a gente. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo, meus amores, no coração de todos e até a semana que vem.